Segunda parte da conversa com Ilana Casoy sobre criminosos em série, serial killers. Ilana, você conheceu vários serial killers brasileiros. E você conhece também os estrangeiros pela literatura. Pela literatura. Qual é o que mais te impressiona por qualquer motivo? Cada um me impressiona por um motivo diferente. Entre os estrangeiros. Bom, o Ted Bundy é impressionante. Ele também tinha é o uma meu articulação, preferido, entre aspas. É muito articulado, de uma cultura imensa, falava muitas línguas. Bonito, de uma classe social alta, então sempre é muito impressionante. Mas o Kemper também é um que me impressiona muito, porque era um homem de mais de 2 metros de altura, 2,6 m, 2,10 m, e todo mundo teve medo dele desde criança, então não sei se o medo fez dele ser o medo que ele já produzia pelo tamanho, quanto interferiu na formação do caráter dele. Ele viveu num porão, a mãe trancava, cada um tem uma particularidade que me impressiona, às vezes pela cultura, às vezes pela articulação. Como é que começa a gestação de um serial killer, na sua opinião? É na infância que ele se forma? Ele já tem alguma coisa genética? O que você acha? No começo todo mundo fala, não, nasce com defeito, é genético, mas hoje eu não acredito nisso não. Eu acho que você acredita? Eu acho que você tem sempre o tripé de cultural, de social, psicológico e biológico. Eu acho que talvez a parte do biológico é uma predisposição, mas não determinante. Não acredito que seja determinante. Eu acho que eles funcionam diferente em termos cerebrais, mas outros indivíduos de grande sucesso no mundo do bem também funcionam diferente. Por isso que eu acho que tem uma grande influência do meio social e da estrutura psicológica. E eles vêm de qualquer classe social? Eles vêm de qualquer classe social, mas quanto mais alta a classe social, mais difícil de pegar. Mais difícil de pegar. Porque mas a incidência é menor. Então, eu não sei se a gente diria que a incidência é menor, mas é que os recursos que a pessoa de uma classe mais alta, com muito mais cultura, com muito mais dinheiro, tem para se esconder, porque certamente eles sabem diferenciar certo de errado. Eles sabem? Sabem diferenciar. A maioria. Eles sabem que estão cometendo crime. Sim, exceto os doentes mentais, que são raros. São a nossa extrema minoria, nem 5%. O resto sabe. Nem 5%. Nem 5%. Entre os brasileiros, qual é o caso que mais te impressiona? Cada um de um jeito também, por exemplo. Aqui você tem vários. Então, o Chico Picadinho é impressionante a cultura dele. Resume a história dele para quem não sabe. Chico Picadinho, em 66, matou uma mulher de programa, dissecou, foi preso, cumpriu pena, saiu em condicional em 74 e em 76 repetiu o crime. O crime. De forma quase idêntica, com outra mulher de programa, e foi preso novamente, permanece preso até hoje, mas nesses 30 anos, mais de 30 anos, ele tem uma reflexão importante. Você conversou com ele? Então, a entrevista O que ele diz? Ele diz que ele não entende também, porque ele é tão frio. Ele também, isso incomoda ele. Mas ele sabe que está cometendo um crime. Ele sabe. Ele não tem nada de doente mas mesmo. Ele especialmente diz que ele entrou... que ele não, quando eu pergunto para ele do crime, ele fala, olha, eu não me lembro tão nítido assim, eu me lembro flashes, não tenho uma memória muito clara de cada momento, eu fiquei meio transtornado, mas em nenhum momento ele acha que ele é doente mental, alega isso. Você conversou com vários, né? O que há em comum entre eles? Uma infância em vermelho. O que é infância em vermelho? Todos têm uma infância muito sofrida. Por exemplo, como foi a do Chico Picadinho? Muito solitária. O Chico foi um menino que a mãe era amante do pai, era um casado assim meio juntado, o pai muito ciumento, a mãe saía pouco de casa, mas logo cedo ela ficou doente, ele foi mandado para uma família de empregados, então, desse pai, enquanto a mãe estava hospitalizada. E então ele teve uma infância muito solitária. Pois é, mas vários têm, né? O que mais é isso? Não, vários têm. Assim, todas as coisas, todo mundo tem, até a gente. Por isso que eu acredito nessa conjunção de fatores. Eu conversei com um na Bahia, por exemplo, que levava umas surras absurdas. Ele tinha 6 anos, ele cuidava do irmão recém-nascido. E lógico, quando a mãe chegava em casa, ele estava empinando o papagaio em vez de cuidar do menino, era o óbvio, não? Com 6 anos, e
surras homéricas. Eu entrevistei um outro capetinha no Rio de Janeiro que, com 6 anos, fugiu de casa, foi viver na rua, de tanto que 6 anos. apanhava. Ele tem o corpo todo marcado, depois também se automutilava. Então, são pessoas que têm histórias muito difíceis. Não justifica. Nem todos têm a infância em vermelho. Eu falo assim, olha, até aqui, com quem eu conversei, não teve uma infância fácil. Isso não justifica nem explica. Não me faz ter mais pena, ou falar, nossa, então tá explicado. Crime é crime, eles têm consciência. Eu acho que isso é para nós que estudamos, né? Como melhorar, como evitar, como fazer um trabalho preventivo, como pegar um menino que está delinquindo já com 13, 14 anos, o que a gente tem que ajudar para tirar ele dessa vida? Eu acho que é para isso que servem todas essas... Agora, Ilana, para encerrar esta segunda parte, o que é que caracteriza um serial killer? Serial killer é quem? Mata quantos? Existe alguma mensuração? Existe. O FBI fala que mais que 3. Mais que 3? Eu falo mais que 2 se ele obedecer um ritual. Mas o Chico Picadinho matou 2. 2. Mas ele tinha um ritual muito específico. Então ele é qualificado como Ele serial me questionou isso. Se o FBI fala que são 3, por que a senhora me define assim? Ele sabe disso. Sabe. E ele é meu leitor. Sim. E aí eu expliquei que eu achava que se ele não tivesse preso, ele teria realmente seguido a série. Então, desculpa, eu te interrompi. Mais que 3. Mais que duas, se obedece um certo tá. ritual. Tem um intervalo de tempo entre cada assassinato. Ele esfria entre um crime e outro. Ele vai numa ascendente de caçar, de escolher, de pegar a vítima, de matar. Quando ele mata, ele tem como um alívio. Ele esfria e vive da lembrança daquele crime um certo tempo até recomeçar de novo. Todo esse ciclo. Estamos conversando sobre serial killers com Ilana Casoy, especialista no assunto, a maior especialista brasileira no assunto.